Se eu te disser que a maioria das pessoas que acha que já viu um elefante, na verdade, não faz ideia de qual tipo de elefante estava olhando, você acredita? E mais, se eu te contar que um detalhe no formato da orelha desse animal pode dizer até em qual continente você está, sem precisar olhar um mapa, você provavelmente vai começar a olhar para elefantes de um jeito bem diferente depois desse vídeo. Vamos começar com uma pergunta direta. Quando você pensa em um elefante, qual imagem vem na sua mente? Um gigante de orelhas enormes, abanando como dois leques gigantes, ou um animal um pouco menor, mais compacto, com orelhas menores e um olhar mais suave? A resposta para isso pode revelar se você pensa em um elefante africano ou em um elefante asiático, mesmo sem perceber. Mas calma, porque essa é só a primeira camada da história. Ao longo desse vídeo, você vai perceber que esses dois animais, que parecem tão parecidos à primeira vista, vivem vidas quase opostas em muitos aspectos. Eles não só vivem em ambientes diferentes, como têm corpos, comportamentos, estruturas sociais e até cérebros moldados por pressões completamente distintas, e no final, você vai descobrir qual deles está mais perto da extinção e por quê. Num cenário que pouca gente conhece de verdade, se você ficar até o final, vai conseguir apontar para qualquer elefante, em foto ou em vídeo, e dizer com confiança se ele é africano ou asiático. E melhor, vai entender o que isso significa para a sobrevivência dele no planeta. Então, vamos direto ao ponto. O que realmente separa um elefante africano de um elefante asiático? Primeiro, o truque visual que quase ninguém esquece. Orelhas. O elefante africano tem orelhas enormes, largas, e se você reparar bem, lembram o formato do mapa da África. Já o elefante asiático tem orelhas menores, arredondadas, mais coladas à cabeça. É como comparar duas antenas parabólicas, uma gigante, aberta, e outra mais discreta, compacta. Mas por que isso importa? Não é só estética. Essas orelhas funcionam como verdadeiros radiadores biológicos. O elefante africano vive em regiões muito mais quentes, abertas, como savanas e áreas semiáridas. As orelhas grandes têm muitos vasos sanguíneos e ajudam a dissipar calor. Quando ele abana as orelhas, é como se ligasse o ar-condicionado natural do próprio corpo. Já o elefante asiático, que vive em florestas mais fechadas, úmidas e sombreadas, não precisa de um sistema de resfriamento tão exagerado. As orelhas menores bastam. Menos área exposta, menos perda de energia desnecessária. Ou seja, só de olhar o tamanho da orelha, você já está vendo como o clima e o ambiente de cada continente literalmente esculpiram o corpo desses animais. Se você ainda está comigo, agora vem um detalhe que quase ninguém nota. Não é só a orelha que denuncia de onde vem um elefante. Até a cabeça dele guarda um segredo importante. Olha só isso. A cabeça do elefante africano costuma ser mais arredondada, com um topo mais uniforme. Já a do elefante asiático parece ter duas elevações, como se fossem dois gominhos na parte de cima, formando um contorno duplo. É como comparar um capacete liso com um capacete com duas saliências. Esse formato do crânio muda até a expressão do rosto do animal, algo que quem convive com eles percebe facilmente. E não para por aí. Se você reparar na tromba, existe outro truque visual. Lá na ponta da tromba, o elefante africano tem duas projeções, como se fossem dois dedinhos flexíveis que ele usa para pegar objetos, arrancar folhas, levantar galhos. Já o elefante asiático tem apenas um dedo na ponta da tromba e compensa isso prensando os objetos contra a tromba. Isso muda completamente a forma como eles manipulam o ambiente. É quase como comparar uma mão com duas pinças finas e outra com uma pinça única mais grossa. Ambos funcionam, mas de jeitos diferentes. E esse detalhe simples já abre uma pergunta. Será que isso influencia o que eles comem, como se alimentam, como mexem no ambiente? Guarda essa pergunta, porque ela vai voltar quando falarmos da alimentação e do impacto ecológico deles. Agora, se você ainda está aqui, vamos falar de tamanho, porque esse é um dos pontos que mais gera confusão. Muita gente pensa que todo elefante é gigante do mesmo jeito, mas não é bem assim. O elefante africano é, em média, o maior mamífero terrestre do planeta. Os machos podem passar tranquilamente dos 3, 5 metros de altura no ombro e ultrapassar 6 toneladas. Alguns indivíduos excepcionais chegam perto das 7 toneladas ou mais. Já o elefante asiático é um pouco menor. Ainda é enorme, claro, mas fica abaixo do africano. Machos asiáticos geralmente chegam a 2, 7 ou 3 metros de altura e pesam entre 4 e 5 toneladas em média.
É a diferença entre um caminhão gigantesco e um caminhão grande, mas ainda assim impressionante. Só que aqui tem uma pegadinha. Dentro da categoria elefante africano, existem ainda duas espécies principais: o elefante africano da savana e o elefante africano da floresta. O da savana é o gigante clássico que você costuma ver em documentários. O da floresta é menor, mais compacto, com presas mais retas e vive nas florestas densas da África Central. Muitos zoológicos e reportagens nem sempre deixam isso claro, o que confunde ainda mais a comparação com o asiático. E já que citei as presas, aqui entra uma das diferenças mais marcantes e tristes entre os dois. Vamos falar agora de presas marfim e um detalhe cruel que a seleção humana impôs a esses animais. Os elefantes africanos, tanto machos quanto fêmeas, costumam ter presas visíveis, feitas de marfim. Essas presas podem crescer bastante, curvas, chamando muita atenção, e são usadas para cavar, derrubar árvores pequenas, brigar e se defender. Só que justamente por serem grandes e impressionantes, viraram alvo da caça ilegal. No caso dos elefantes asiáticos, a história é diferente. Nem todos os machos têm presas grandes e muitas fêmeas nem têm presas aparentes. Alguns têm apenas pequenas estruturas chamadas de dentes vestigiais, quase invisíveis. Isso faz com que, visualmente, muitas vezes um grupo de elefantes asiáticos pareça sem presas, especialmente quando você olha para as fêmeas. Mas o impacto da caça ao marfim foi tão brutal em algumas regiões da África que já existem populações inteiras de elefantes africanos em que muitas fêmeas nascem sem presas. O que antes era uma variação genética neutra, agora virou vantagem para sobreviver à caça. E isso está mudando o futuro da espécie na marra. Se você ainda está comigo, lembra da pergunta sobre alimentação e tromba? Agora é a hora de encaixar esse pedaço. Vamos entrar no mundo da comida, porque aquilo que um animal come diz muito sobre quem ele é, onde vive e até como pensa o ambiente ao redor. Elefantes africanos da savana vivem em ambientes mais abertos. Eles comem uma mistura de gramíneas, folhas de árvores, cascas, frutos, raízes. Como conseguem alcançar copas mais altas, muitas vezes derrubam árvores inteiras para chegar a partes mais nutritivas. Com suas trombas com 2 dedos, eles pegam folhas delicadas, arrancam ramos e manipulam objetos com uma precisão surpreendente. Isso faz com que eles sejam verdadeiros arquitetos da savana. Onde passam, abrem clareiras, criam caminhos, derrubam árvores e depois viram abrigo para outras espécies. Espalham sementes nas fezes e assim vão moldando o ambiente ao ponto de serem considerados engenheiros do ecossistema. Já o elefante asiático vive, em grande parte, em florestas mais densas, muitas vezes tropicais ou subtropicais. Sua dieta tem mais folhas de árvores, bambu, cascas, galhos, frutos e até plantações humanas quando o habitat natural é reduzido. Eles usam a tromba com um único dedo na ponta de forma diferente, prensando a comida contra a base da tromba ou direto na boca. Essa diferença no uso da tromba pode parecer pequena, mas reflete uma longa adaptação a tipos de vegetação distintos. Enquanto o africano está mais adaptado a ambientes abertos, com mais espaço e mais deslocamento, o asiático é um mestre das florestas cerradas, navegando por entre árvores e relevos mais complicados. Agora, imagina o impacto quando estradas, fazendas e cidades começam a ocupar esses mesmos espaços. Na Ásia, isso cria um conflito direto entre elefantes e pessoas, porque muitas das áreas onde antes havia floresta agora são campos agrícolas. Isso é uma das chaves para entender por que o elefante asiático está sob uma pressão tão intensa atualmente. Se você está acompanhando até aqui, segura essa ideia sobre conflitos com humanos, porque em alguns minutos vamos chegar no ponto em que isso se torna uma questão de vida ou morte para esses animais. Antes disso, vamos entrar em algo que deixa qualquer pessoa impressionada: o cérebro, a inteligência e o lado emocional desses gigantes. Elefantes africanos e asiáticos compartilham algo fascinante. Ambos têm cérebros grandes, complexos e uma capacidade cognitiva fora da curva para mamíferos terrestres. Eles reconhecem indivíduos, se lembram de rotas de água por décadas, parecem viver o luto pelos mortos e são capazes de resolver problemas, usar ferramentas simples e tomar decisões sociais complexas. Mas será que eles pensam do mesmo jeito? Será que a vida na savana africana molda um tipo de inteligência diferente da vida na floresta asiática? O elefante africano costuma viver em grupos familiares liderados por uma fêmea mais velha,
a matriarca, com várias gerações de fêmeas aparentadas e seus filhotes. Os machos, ao crescer, se afastam do grupo, vivendo sozinhos ou em pequenos grupos de machos. Essa estrutura social exige uma memória social intensa. Quem é amigo, quem é ameaça, onde estão as melhores rotas de água. As áreas são perigosas. Já o elefante asiático também vive em grupos familiares com fêmeas e filhotes, mas os tamanhos dos grupos e padrões sociais podem variar de acordo com o ambiente. Em florestas densas, o contato visual é menor. A comunicação precisa ser mais baseada em sons graves e vibrações pelo solo, o que muda a dinâmica da vida em grupo. Tanto africanos quanto asiáticos se comunicam com sons e muitas vezes estão abaixo do alcance da audição humana, conversando a longas distâncias sem que a gente perceba. Um detalhe curioso: estudos mostram que elefantes conseguem reconhecer a diferença entre vozes humanas de grupos distintos, por exemplo, distinguindo uma tribo que costuma caçá-los de outra que não oferece perigo. Isso foi observado especialmente com elefantes africanos que reagiam mais nervosos à gravação de certas vozes. Ou seja, eles não apenas reconhecem humanos, mas categorizam o tipo de humano. Se você ainda está comigo, pensa nisso. Um animal capaz de lembrar quem você é, o que você fez e de diferenciar até sotaques humanos, não é apenas um bicho grande e forte, é uma mente complexa, tentando sobreviver em um mundo que muda depressa demais. Agora vamos tocar num ponto sensível. A relação desses animais com os humanos é muito diferente na África e na Ásia, e isso moldou o corpo, o comportamento e até a história deles. Na Ásia, por séculos, elefantes foram usados como animais de trabalho, transporte, guerra e cerimônia. Eles puxavam troncos em áreas de extração de madeira, carregavam cargas, participavam de desfiles religiosos e foram até usados em batalhas no passado. Isso criou uma tradição cultural de domesticação parcial do elefante asiático. Não é domesticação plena, como a de cavalos ou cães, mas uma espécie de semidomesticação, onde elefantes selvagens eram capturados, treinados e usados por anos. Esse uso intensivo aproximou a cultura humana do elefante de um jeito único. Em muitos países asiáticos, elefantes são símbolos religiosos, sagrados, associados a deuses, prosperidade e sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, muitos foram mantidos em condições difíceis, em correntes, trabalhando pesado, sofrendo com maus tratos ou turismo irresponsável. Na África, a história é diferente. Ali, elefantes nunca foram usados em larga escala como animais de trabalho. A relação sempre foi mais distante e muitas vezes conflituosa, marcada pela caça de subsistência, pela caça esportiva e, mais recentemente, pela caça ilegal, motivada pelo marfim. O elefante africano virou um símbolo de vida selvagem, de safari, de natureza intocada, mas também um alvo constante da cobiça humana. Essa diferença cultural reflete diretamente em como cada espécie é percebida. Na Ásia, o elefante é, ao mesmo tempo, um ser quase sagrado e uma ferramenta de trabalho. Na África, é um ícone da vida selvagem e um recurso econômico em potencial, seja pelo turismo, seja pelo marfim, legal ou ilegal. Se você está aqui até agora, presta atenção no que vem agora, porque é uma das viradas mais fortes dessa comparação. Quando o assunto é risco de extinção, a percepção popular muitas vezes se inverte da realidade. Se você perguntar na rua qual elefante está mais ameaçado, muitos vão responder o africano, por conta das reportagens sobre caça de marfim. E não é mentira. O elefante africano da floresta está criticamente ameaçado e o da savana também enfrenta declínios sérios em várias regiões. Mas o elefante asiático, de forma geral, está em uma situação igualmente grave e, em alguns lugares, até pior. A maior ameaça para eles não é apenas a caça, mas a perda massiva de habitat. Florestas inteiras foram derrubadas para dar lugar a plantações. Cidades, minas, estradas. E um animal desse tamanho não consegue simplesmente se adaptar a viver em um pedacinho minúsculo de floresta isolada. O resultado é uma explosão de conflitos entre humanos e elefantes. Quando seus habitats são destruídos ou fragmentados, eles começam a entrar em plantações, vilas, atravessar rodovias. Pessoas morrem em encontros com elefantes e elefantes morrem atropelados, eletrocutados por cercas, envenenados ou mortos em retaliação por destruírem plantações inteiras em uma noite. Na África, isso também acontece, mas a dinâmica é um pouco diferente por causa da forma como as áreas protegidas foram organizadas e do tipo de vegetação.
Ainda assim, tanto africanos quanto asiáticos estão, de alguma forma, espremidos entre a necessidade humana de terra e a necessidade deles de espaço para sobreviver. Agora vem uma revelação que poucas pessoas percebem ao comparar essas duas espécies. A própria forma do corpo deles já denuncia essa diferença de pressão humana. Elefantes asiáticos, vivendo mais próximos de áreas humanas há séculos, muitas vezes tiveram sua seleção natural misturada com uma espécie de seleção cultural. Machos com presas grandes eram mais procurados por caçadores. Em algumas regiões, isso favoreceu indivíduos com presas menores ou sem presas. Junte isso com a caça e a perda de habitat, e você tem uma espécie sendo moldada e enfraquecida na marra. Nos africanos, o efeito da caça ao marfim foi tão brutal em algumas regiões que, como eu já mencionei, o número de fêmeas sem presas aumentou significativamente. Isso é tão sério que cientistas já observam mudanças genéticas na população. É como se estivéssemos, sem querer, selecionando uma nova versão de elefante africano, menor, menos armado, menos parecido com aquele ícone de marfim curvo que dominou a imaginação do século passado. Você ainda está aqui? Presta atenção porque estamos chegando na parte mais forte dessa história. O futuro desses gigantes pode depender de algo que quase ninguém leva em consideração quando compara espécies de animais. Quando olhamos para elefantes africanos e asiáticos, é fácil cair na tentação de fazer uma espécie de ranking. Qual é maior? Qual é mais inteligente? Qual é mais inteligente? Qual é mais ameaçado? Qual é mais importante? Mas essa comparação simples perde o ponto central. Cada um deles ocupa um papel ecológico único em seu continente. O elefante africano da savana mantém os campos abertos, impede que florestas invadam a savana, cria pontos de água ao cavar leitos secos, espalha sementes de árvores típicas da savana e sustenta indiretamente milhares de outras espécies. Sem ele, muitos ambientes africanos se transformariam de maneira radical. O elefante asiático é um jardineiro florestal. Ele abre trilhas na mata, dispersa sementes de árvores que dependem, antes de tudo, da sua passagem, cria clareiras que permitem a entrada de luz em certos pontos, o que renova o ciclo da floresta. Sem ele, as florestas asiáticas também mudariam de forma profunda, algumas podendo ficar mais pobres em diversidade. Então, quando se fala em salvar elefantes, não estamos apenas falando em salvar um animal bonito ou carismático, estamos falando em manter o funcionamento inteiro de ecossistemas complexos. É como escolher se você quer tirar o motor de um carro e achar que ele ainda vai funcionar normalmente. Não vai. E tem mais um ponto que conecta. De um jeito inesperado, o destino de africanos e asiáticos, o turismo e a economia. Na África, o turismo de safari baseado em observar elefantes vivos gera bilhões de dólares e sustenta milhares de empregos. Em muitos países, esse dinheiro é um argumento poderoso para manter áreas protegidas e combater a caça. Na Ásia, o turismo também pode ser um aliado, mas é uma faca de dois gumes. Ele pode incentivar a proteção de elefantes e florestas, mas também pode estimular práticas abusivas, como passeios em elefantes, espetáculos cruéis e exploração de animais cativos. Aos poucos, cresce um movimento por turismo ético, que valoriza observar elefantes em ambientes mais naturais, sem exploração. Se você ficou até aqui, está pronto para a grande virada dessa comparação. No fundo, a pergunta não é qual elefante é melhor, mais forte ou mais ameaçado, mas o que a história deles diz sobre nós. Porque, repara só, o elefante africano nos mostra o impacto brutal da ganância direta, visível, imediata, através da caça ao marfim e da destruição aberta da natureza. O elefante asiático, por sua vez, revela a consequência lenta, silenciosa, quase invisível do crescimento humano descontrolado, da ocupação de terras, da expansão agrícola, da urbanização sem planejamento. Um é vítima mais óbvia da cobiça. O outro é vítima mais discreta do nosso estilo de vida. Mas, no final, a força que ameaça os dois é a mesma, a nossa dificuldade de reconhecer limites. Então, como fechar tudo isso e realmente comparar elefantes africanos e asiáticos com honestidade? Vamos recapitular de forma clara para você nunca mais confundir nem subestimar nenhum dos dois. Visualmente, africanos têm orelhas enormes, em formato lembrando o mapa da África, cabeça mais arredondada, tromba com 2 dedos na ponta e, geralmente, machos e fêmeas com presas visíveis, especialmente na savana. Asiáticos têm orelhas menores, cabeça com 2 protuberâncias no topo,
tromba com um dedo e fêmeas quase sempre sem presas aparentes. No tamanho, africanos são, em geral, maiores, especialmente os de savana, chegando ao posto de maiores mamíferos terrestres do mundo. Asiáticos são ligeiramente menores, mas ainda gigantes, adaptados a ambientes mais fechados e acidentados. No ambiente, africanos dominam savanas e algumas florestas. São arquitetos de paisagens abertas. Asiáticos são engenheiros de florestas, moldando trilhas, clareiras e ciclos de regeneração. Cada um é insubstituível no seu contexto. Na relação com humanos, africanos foram historicamente mais caçados, menos usados como animais de trabalho, e hoje são pilares do ecoturismo. Asiáticos foram parceiros de trabalho, símbolos religiosos, mas também sofreram com captura, exploração e agora vivem cercados pelo avanço humano. No risco, ambos estão em sérios riscos, mas por motivos ligeiramente diferentes. Os africanos sofrem mais com caça ao marfim e perda de habitat. Os asiáticos sofrem intensamente com fragmentação de habitat e conflitos diretos com humanos. Em alguns países, as populações asiáticas já estão reduzidas a pequenos bolsões isolados, o que é extremamente perigoso para a sobrevivência a longo prazo. E, emocionalmente, tanto africanos quanto asiáticos demonstram comportamentos complexos de luto, amizade, cuidado e até traumas. Existem relatos de elefantes que evitam certas áreas depois de experiências traumáticas com humanos, que parecem entrar em estados de estresse pós-traumático. Em ambos os continentes, estamos lidando com animais sensíveis enfrentando um mundo cada vez mais hostil. Agora, a parte mais importante. O que você faz com tudo isso? Saber diferenciar elefantes africanos e asiáticos não é só uma curiosidade legal para jogar em uma conversa. É uma forma de enxergar com mais clareza duas histórias diferentes de adaptação, conflito e sobrevivência. Da próxima vez que você vir um documentário, uma foto, um vídeo ou uma notícia sobre elefantes, você vai saber identificar de qual mundo aquele animal está vindo, qual pressão ele está sofrendo e o que aquela imagem realmente representa. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer 2 convites. O primeiro, presta atenção nas notícias e campanhas sobre conservação. Muitas vezes, salve os elefantes é uma frase genérica. Pergunte sempre, estamos falando de elefantes africanos ou asiáticos, savana ou floresta, marfim ou perda de habitat? Quanto mais específico for o nosso olhar, mais eficaz é a ajuda. O segundo convite é simples. Se esse conteúdo te fez enxergar os elefantes com mais profundidade, compartilha esse vídeo com alguém que adora animais ou que sempre achou que elefante é tudo igual. Deixe um comentário dizendo qual diferença mais te surpreendeu. Se foi o formato da orelha, a tromba com 1 ou 2 dedos, ou o fato das fêmeas africanas estarem nascendo sem presas em algumas regiões. E claro, se você quiser mais vídeos comparando animais, desmistificando o que a gente pensa que sabe sobre eles e mostrando o que realmente está em jogo na sobrevivência de cada espécie, se inscreve e ativa as notificações. Ainda tem muito gigante, discreto ou barulhento, esperando para ser entendido de verdade. No fim das contas, comparar elefantes africanos e asiáticos não é escolher um favorito. É entender que, se perdermos qualquer um dos dois, o planeta inteiro fica menor, mais pobre e mais silencioso. E essa, com certeza, é a maior diferença que a gente não pode deixar acontecer.